tudo bem? Bem-vindos ao canal Viver Bem por meio do autoconhecimento, para tratarmos hoje de um tema que já está nos incomodando, já está impactando a nossa vida. Eu estou me referindo da fadiga, do cansaço e do desânimo que já tem começado a afetar a nossa vida e criar em nós, assim, tem criado em nós um certo desassossego, né? A nossa saúde mental já começa a ser um pouco afetada, porque em alguns momentos nós começamos a perceber que a nossa mente já começa a cansar, né? Alguns momentos no dia a dia a gente percebe que há um desânimo em dar continuidade a algumas atividades simples, né, do dia a dia, alguns planejamentos que nós fazemos e parece que não conseguimos concluir. E nesse sentido, então, eu tenho percebido isso pessoalmente na minha experiência no dia a dia, assim também como tenho ouvido queixas de pessoas que estão vivendo esse tipo de transtorno, né? Esse tipo de incômodo. Aí eu gostaria de compartilhar com vocês essas experiências para que a gente possa também criar aqui uma forma da gente enfrentar esse problema. Para isso, eu quero deixar algumas dicas de como a gente pode lidar com esse problema no dia a dia, né? Esse cansaço, essa fadiga, né, e esse desânimo vai nos afetando em nossas várias dimensões, né, do ser humano, como, por exemplo, mental, né? Numa perspectiva mental, a gente vai vendo que as nossas capacidades cognitivas de realizar raciocínios mais complexos vão se perdendo. A gente vai realizando raciocínios cada vez mais superficiais, sem muita complexidade. Além disso, a gente vai percebendo que o nosso cérebro parece que se processa de forma lenta, né? A nossa memória vai sendo afetada, onde cada vez mais as conexões que nós estabelecemos entre um determinado comando ou um determinado desejo e aquilo que nós vamos buscar, a gente vai percebendo certas lacunas. Exemplo disso é quando a gente está na sala e a gente sai da sala e vai até a cozinha, a gente chega na cozinha e se pergunta o que eu vim fazer aqui. Ou seja, a nossa memória começa a ter falhas, né? Vai buscar algo e, portanto, não consegue identificar o que vai buscar. Entre um espaço e tempo, a gente vai esquecendo daquilo que a gente busca, daquilo que a gente deseja. Então, nesse caso, a nossa memória passa a ter essas questões, né, de atuar com mais precariedade. Além disso, o nosso corpo vai ficando também mais lento, o nosso movimento do corpo vai ficando mais lento, esse desânimo vai nos abatendo. Muitas vezes a gente quer ficar mais deitado, quer ficar ali quietinho, amuado num canto. E aí, nesse caso, a gente vai percebendo então que essa fadiga, esse cansaço, esse desânimo vai criando em nós uma determinada forma de imobilidade. No entanto, é importante a gente perceber que essa forma de fadiga, isso é algo momentâneo. A gente não pode perceber, né? A gente precisa analisar isso, para analisar a gente mesmo e começar a perceber há quanto tempo eu estou sentindo isso. Esse processo começa num determinado momento e acaba no outro, é um curto espaço de tempo, ou isso tem se prolongado na minha vida? Porque se isso tem se prolongado na minha vida, acende aí um sinal de alerta que a gente precisa buscar uma ajuda de uma pessoa mais especializada para compreender por que está acontecendo isso. Então é interessante a gente entender que o desânimo, né, esses processos momentâneos e passageiros,
a gente consegue, por exemplo, criar alguma forma para lidar com isso. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento em que nós precisamos aprendermos a lidar com esses processos para cada vez mais darmos resposta satisfatória à nossa própria existência, ok? Por isso que é necessário algumas dicas. É assim, eu vou sugerir algumas dicas como a gente pode lidar com esses processos. As dicas que vou sugerir, é importante que a gente entenda que, em primeiro lugar, cada um de nós é um ser único, é uma pessoa única, né? E que responde às suas necessidades de acordo com as suas peculiaridades, de acordo com a sua própria condição. Então, nesse caso, eu quero deixar apenas registrado que essas são apenas dicas, ou seja, vocês podem perceber, podem olhar aí no seu dia a dia, como que vocês podem adaptar ou adequar essas dicas à vida de vocês. Portanto, eu vou deixar aí algumas dicas. Segue a primeira. A primeira dica vai ser a seguinte: procure organizar o dia a dia. Procure organizar o seu dia a dia, o modo como você está vivendo. Nessa organização do seu dia a dia, observe, né? Que é necessário que você faça algumas pausas durante a atividade que vai desenvolver. Não faça um longo trajeto de atividade, onde demore muito tempo diante de exposições, como por exemplo das redes sociais, da internet. Isso pode aumentar ainda mais a fadiga. A segunda dica é diminuir o máximo possível esse poder da exposição a essa grande quantidade de informações que a gente processa no dia a dia. Então, é importante lembrar que essa grande quantidade de informações que a gente está exposto, ela é uma das responsáveis por essa fadiga mental. Daí a necessidade dessas pausas que eu havia dito antes. Outra coisa também importante é que é necessário que a gente crie momentos assim no dia a dia, tipo, crie momentos para você estar com você mesmo, onde você ou para você, como você esteja lá com você mesma, de modo que você comece a entender quais são as suas reais necessidades, como você pode arregimentar internamente forças para lidar com esses desconfortos, essas questões do próprio dia a dia. A outra dica, a dica número 4, é aquela dica que a gente já tem de saída, né? Que atividade física, uma caminhada, uma pequena forma de ir fazer compra mais a pé, no lugares mais perto, isso ajuda sensivelmente em diminuir essa fadiga. E, portanto, observar a vida, observar coisas simples da vida, ficar observando, como, por exemplo, uma planta que muda, que germina de um dia para o outro, uma flor que desabrocha, olhar, por exemplo, processos pequenos da vida em que a gente analise e comece a perceber que a vida ela continua e que nós precisamos dar respostas positivas a ela, né? A outra coisa também, a quinta dica, é que pela manhã tome sol, né? O sol é fundamental, ele é regenerador, ele traz, além de ter essa perspectiva da vitamina D, ele é regenerador para a nossa vida. E se você tem condições, ou tiver pelo menos um tempo maior, crie momentos para meditação. Isso são processos significativos que isso pode te ajudar a criar forças para você enfrentar o dia a dia. Como mensagem final da nossa conversa, eu quero deixar para você a seguinte mensagem. Assim como você está sofrendo, os seus amigos, parentes, né, também estão. Então, há um sofrimento que não é característico de uma única pessoa, né? São várias pessoas que estão sofrendo. Só que uma expressa isso de uma forma, outra de outra, então cada um tem seu modo de expressar e de reagir frente a determinadas demandas. Por isso que é importante, nesse momento,
a gente encontrar momentos na vida para entendermos não só as nossas limitações, mas também as nossas próprias forças internas, interiores que temos para podermos lidar com essas dificuldades. Então fica aí a dica, ok? E por favor, não esqueça, deixe o seu comentário de como você lida com seus sofrimentos diante da fadiga e do cansaço. Obrigado.